O tarô e a viagem do herói. A chave mitológica para os arcanos maiores. De Ajo Banzaf. O pendurado. A grande crise. O pendurado integrasse a vida da maioria das pessoas com muita persistência. Quase todos os que pegam o pendurado nas mãos pela primeira vez giram a carta algumas vezes para um lado e para o outro, antes de descobrir a posição certa. Caracteristicamente, o pendurado aparece pendurado pelo pé, com a cabeça para baixo, em todas as representações clássicas do tarô. Na Idade Média esse era o castigo dado aos traidores. E, de fato, aqui de certo modo se trata de uma traição, da traição à própria causa, da traição a nós mesmos. O pendurado representa o beco sem saída em que ficamos atolados, ou a armadilha em que caímos quando estamos no caminho errado. Transposto para a viagem do herói, isso mostra que o herói provavelmente ultrapassou os limites do objetivo da viagem diurna. Ele se recusou a fazer a viagem à noite e por isso é forçado pelo destino a voltar. Pelo simbolismo desta carta percebemos qual é realmente o problema. O pendurado forma uma cruz com as pernas, enquanto que a posição dos braços forma um triângulo. No entanto, tanto a cruz como o quadrado e o número 4, que correspondem a essas duas figuras, desde a antiguidade correspondem ao âmbito terreno no simbolismo e na arte ocidental. O triângulo, bem como o número 3, ao contrário, simbolizam um âmbito divino. Assim, a postura do enforcado é símbolo do mundo invertido no qual está pendurado, um mundo em que o divino fica embaixo e o terreno em cima. Em outras palavras, o principal, o essencial, o significativo está soterrado embaixo do plano terreno, e por isso o ser humano fica preso nesse ponto. Se encontrarmos alguém nessa terrível situação, por certo lhe daremos o conselho de simplesmente virar-se. Assim, essa pessoa estaria corretamente posicionada no mundo. No resto do caminho, tratar-se-á desse processo de regresso, como mostra o confronto desta carta com o último dos arcanos maiores. Quando viramos o 12, número de pendurado, obtemos 21. Sabemos que a 21ª carta representa o final da viagem do herói para o reencontro do paraíso e, num outro âmbito, representa a totalidade alcançada. Se compararmos essas duas cartas, a figura da 21ª carta apresenta-se como pendurado invertido. Nela, as pernas cruzadas ficam embaixo, ao passo que os braços abertos acima indicam o triângulo. Da posição estagnada do pendurado surge o movimento vivo, dançante da 21ª carta. Encontrou-se o caminho do mundo invertido para o mundo correto. Como veremos, o pendurado representa também a situação de impasse diante da morte, a carta seguinte, e a luta cada vez mais necessária com essa sorte inevitável. Enquanto nos recusarmos a olhar para ela e tentarmos reprimir todo o pensamento sobre ela, ficaremos na posição do pendurado e mais cedo ou mais tarde nos transformaremos na morte, ainda vivos, enquanto o caminho da iniciação rumo a um ser livre e vivo, por meio da experiência das cartas seguintes, torna-se o caminho de um ser humano vivo que convive com a morte. Ninguém é livre, disse Martin Luther King, enquanto tiver medo da morte. O pendurado representa todas as crises que nos querem obrigar ao regresso, e, portanto, também a crise central da metade da vida, a midlife crisis. Esse americanismo logo desperta a impressão de que é uma descoberta do século XX. Totalmente errado. A crise da mudança de vida, como se diz mais apropriadamente, é conhecida há muito tempo. Com ela, Dante dá início à sua Divina Comédia. Bem no meio do nosso caminho de vida entrei numa floresta escura, tanto que perdi o caminho certo, diz a primeira frase dessa maravilhosa descrição de uma viagem pelo mar noturno. Não dá para descrever melhor o conteúdo desta carta. Há pouco acreditávamos que tudo estava em ordem, que tínhamos tudo sob controle, e agora isso. Assim, ou de modo parecido,
começa a maioria das elegias. Naturalmente, apenas julgávamos ter algo sob controle. Mas isso não era o presente real, muito menos o futuro. Podemos ter o passado sob controle, naturalmente, todas as ideias que temos sobre a realidade e o futuro nas quais acreditamos. Contudo, a vida sempre toma a liberdade de se desenvolver de modo totalmente diferente do que imaginamos ou que havíamos calculado com tanta beleza. Essa exclamação profundamente perplexa, e agora isso, mostra como somos surpreendidos pela mudança de vida e por outras crises. A esse respeito afirmou Jung, mesmo as pessoas esclarecidas e preparadas em todos os outros sentidos, não só não sabem nada sobre o processo das mudanças psíquicas da meia-idade, como chegam à segunda metade da vida tão despreparadas quanto todas as demais pessoas. Segundo minha opinião, deveria haver escolas para quarentões. Elas não pareciam ser necessárias no passado, naquela época em que as religiões ainda eram suficientemente fortes para oferecer ajuda abrangente para todas as fases da vida. Mas tudo isso não significa que o sentido desta carta se reduza à crise da meia-idade. Ela representa naturalmente todas as crises que nos atingem, que se transformam em verdadeiras provas de paciência, e que visam obrigar-nos a uma tomada de posição ou a uma mudança de direção. Contudo, ela não quer dar a falsa impressão de que é possível evitar essas crises com esperteza, devoção ou um comportamento exemplar. Jung diz, como se descrevesse esta carta, quem se encontrar no caminho para a totalidade, não pode escapar da suspensão característica representada pelo pendurado. Pois fatalmente encontrará o que o cruza, em primeiro lugar, o que não quer ser sombra, em segundo, o que ele não é, porém o outro é, realidade individual do tu, e em terceiro lugar, o que é o seu não eu psíquico, exatamente o inconsciente coletivo. E pouco adiante, ele acrescentou, o encontro com o inconsciente coletivo é um acontecimento do destino, do qual o ser humano natural nada intui, enquanto não estiver envolvido nele. Com frequência, essa crise é despertada por um medo primordial, que Carl Friedrich Dürkheim descreve como a necessidade tríplice de todos os homens: o medo da destruição, morte ou ruína, o medo da solidão inconsolável ou o medo de duvidar da questão sobre o sentido da vida. Este último medo é especialmente traiçoeiro, porque somente poucos o esperam. Mas é exatamente um profundo sentido da vida que nos permite vencer as mais duras crises sem cair. As pequenas crises, ao contrário, podem ser vividas como crises insuportáveis, por nos parecerem sem sentido e absurdas. Mas é exatamente aqui, perto do final do segundo terço do caminho, em cujo percurso se tratava do desenvolvimento do eu, que nos aguarda a grande crise do sentido. Tudo ia indo tão bem. Havíamos desenvolvido um eu sadio e alcançado todos os objetivos dignos de nota: automóvel, moradia, sucesso, uma boa conta bancária, um belo homem, uma mulher maravilhosa, uma família feliz. Gozamos de boa fama, nos sentimos importantes e nos saímos realmente bem. Era o que nós pensávamos. Talvez até tenhamos realizado o sonho de nossa vida na ilha da fantasia, acreditamos seriamente que podemos sair. E, de repente, constatamos, assustados, que estamos no meio dela e que não existe saída. Subitamente, percebemos como o gosto de tudo é insosso. Tentamos nos anestesiar ou conseguir o mesmo desejo em doses cada vez maiores. Mas a certeza de que nada ajuda é cada vez mais forte. Agora, que temos praticamente tudo, nos vemos subitamente vazios e vemos, com desespero, que só nos é espera a morte. Isso é terrível. E esse problema piora cada vez mais, porque acreditamos poder responder às novas perguntas com as velhas respostas, aparentemente eficazes. Mas Jung nos leva a refletir: não podemos viver a tarde da vida com o mesmo programa com que vivemos amanhã, pois o que é muito pela manhã, à noite será pouco, e o que é verdade pela manhã, à noite será mentira. O pesquisador da consciência, Ken Wilber, também descreve o segundo plano dessa crise de forma muito insistente: nós nos identificamos com o nosso corpo, com o nosso espírito e com a nossa personalidade e julgamos que esses objetos são nosso eu real.
E então passamos toda a nossa vida fazendo a tentativa de defender, proteger e prolongar o que é uma mera ilusão. Mas ele também ressalta como essas crises são valiosas. Ao contrário da opinião da maioria dos peritos, essa contundente insatisfação com a vida não é sinal de uma doença anímico-espiritual, não é um indício de adaptação social insuficiente, e tampouco é um distúrbio de caráter. Pois, oculto nessa insatisfação básica com a vida e a existência, está o germe de uma inteligência em desenvolvimento, de uma inteligência extraordinária que em geral está enterrada sob o peso imensurável da hipocrisia social. O sofrimento ajudará na sua irrupção, razão pela qual não devemos negá-lo, desprezá-lo ou permitir que a conscientização fracasse. Tampouco devemos glorificar o sofrimento, apegarmos-nos a ele ou dramatizá-lo, mas usá-lo como impulso para o conhecimento. Como situações deste tipo nos pegam na maioria das vezes pelo pé esquerdo, isto é, pelo lado inconsciente, o pendurado está pendurado pelo pé esquerdo nas antigas cartas de tarô. White foi o primeiro a mudar esse simbolismo, a fim de explicar que pode haver boas razões para adotar essa posição conscientemente, lado direito. O pendurado sempre significa que estamos no final de um caminho e que temos de regressar, que temos um modo de ver equivocado e que é preciso inverter o pensamento, que uma situação estagnou porque deixamos de ver algo importante ou o esquecemos. E sempre, além da disposição de repensar, é necessário ter paciência, muitas vezes muita paciência. Essa carta também foi muitas vezes interpretada como sacrifício, porque a crise que ela representa, na maioria das vezes exige a desistência de uma expectativa compreensível, até então natural, e o seu sacrifício, para que a vida possa continuar. Diante desse segundo plano, a apresentação modificada de White estimula a não esperar até que o destino nos obrigue a uma mudança de direção, mas a adotar essa postura conscientemente, para que desse ângulo de visão totalmente modificado, a posição sobre a cabeça, possamos descobrir verdades valiosas. Por isso a cabeça do pendurado é envolta por uma auréola, como sinal de que lhe surgiu uma luz. Formação das raízes e crescimento profundo é, portanto, o objetivo desta carta, um significado que complementa a carta da Imperatriz, com a qual está ligada pela soma transversal e que, por sua vez, representa o crescimento em sua plenitude exterior. Num âmbito profundo, esta carta representa um homem que se oferece voluntariamente ao sacrifício. A cruz em forma de T é uma indicação da letra grega Tau, cujo correspondente hebraico Tau se assemelha ao cadafalso na carta do tarô de Marsella. Em épocas bíblicas, no entanto, a letra hebraica ainda tinha a mesma forma da letra grega e valia como sinal dos escolhidos. Era a marca de Caim, que ao contrário da crença popular não era uma marca vergonhosa, mas o sinal daqueles que Deus colocou sob sua proteção especial. Gênesis 4:16. Até o tempo dos juízes, era tatuado na testa dos membros da linhagem dos israelitas como uma marca real. Dessa série de membros era escolhido o rei sagrado, que se sacrificava pelo seu povo ao final do seu reinado. Combinadas entre si, as cartas 12 e 21, o pendurado e o mundo, resultam no Ankh, a antiga cruz egípcia composta de um círculo e um bastão. Na união desses símbolos os egípcios veem o sinal da vida para os sexos masculino e feminino. Chegar de o pendurado, 12, até o mundo, 21, e unir esses dois polos é a grande tarefa que nos é apresentada. Amarrados na cruz terrena, o pendurado, sentimos um anseio profundo pelo paraíso, o mundo. Algo em nós capta o chamado do si mesmo, que quer levar o nosso eu até a totalidade, e, num âmbito superior, a unidade total. Se o homem seguirá esse chamado ou se entrará por esse portal de iniciação, fique em aberto. E mesmo se o fizer, não existe garantia de que alcançará o objetivo. Mas ele é livre também para continuar pendurado. O capítulo do dever da jornada termina com a carta seguinte, a morte. Com toda a certeza todos nós, sem exceção, chegaremos lá. Se o caminho termina aí, ou continua além até o superior, depende de cada pessoa. Pois o si mesmo,
que deve ser alcançado como objetivo da vida, como acentua Emma Jung, não está pronto, mas existe como uma possibilidade disponível para nós e só pode formar-se ao longo de um determinado processo. Mas não existe garantia de que, ao longo do processo natural da vida biológica, o si mesmo seja infalivelmente compreendido. Parece até mesmo haver muitas vidas em que não se chega a isso. Palavras-chave para a carta: o pendurado. Arquétipo: a prova. Tarefa: regresso, visão e disposição de fazer um sacrifício. Objetivo: crescimento na profundeza. Risco: deixar-se pendurar, virar-se infinitamente em círculos. Disposição anímica: estagnar sem ver saída na rotina da vida ou num lugar errado. Crise existencial: criar os próprios obstáculos, vida sem sentido, esgotamento, exercício da humildade, prova de paciência.